15 pessoas fazem parte do Fórum Nacional de Educação, que estão aí no MEC, enfim, definirem como critérios de educação. Eu acho que de tudo que eu falei, não há nenhum exemplo, nenhum fato que tenha um controle social tão agressivo como é o da proposta do Sistema Nacional de Educação. Encerro minha fala aqui, espero ter contribuído com alguma coisa e estou à disposição de vocês. Ora, somos vigaristas e não socialistas. Ouça, seremos apoiados por todos eles. O professor que ri de Deus às crianças, já em seu berço, ele está conosco. O advogado que defende o assassino, rico e convicto, já é dos nossos. Os colegiais que matam o mujique para experimentar a sensação são dos nossos. Os jurados que absolvem criminosos a torto e direito são dos nossos. O promotor que treme no tribunal por não ser suficiente liberal é dos nossos. Há administradores, escritores, um assombroso número dos nossos. E eles nem sabem disso ainda. Hoje em dia ninguém tem ideias próprias. O deus russo foi derrotado pela vodka barata. As camponesas estão bêbadas, as mães estão bêbadas e as igrejas estão vazias. Apenas espere essa geração crescer. Apenas espere que cresçam. 1 ou 2 gerações e o crime deixará de ser uma loucura. Mas o bom senso, justamente o bom senso da Rússia, o transformará em dever. Os Demônios, Dostoiévski, 1872. Isso é a ideia da normalização dos absurdos, né? São critérios aí de perturbação social, de romper com valores da sociedade, com princípios, com o que é certo e o que é errado, e vai alienando a sociedade como um todo e implementando o que eles querem implementar. É um documentário que vale a pena assistir integralmente. Aliás, Brasil Paralelo está cheio de documentários muito bons. Qual o nome do documentário, Adriana? Chama Invasão Bolchevique. Então, vamos lá. Fernando Lobato pode fazer a pergunta para a doutora Adriana. Fernando. Boa noite. Professora, eu participei da última CONAI, né, como professor do ensino fundamental. Então, uma das principais metas lá que a gente via, que era discutido lá, é a questão da escola em tempo integral, e a gente percebia que era unanimidade. E uma das justificativas para que se implante a escola em tempo integral é que, segundo o argumento, é que a maioria dos países onde a educação está na ponta, o aluno fica no mínimo 6, 7 horas por dia na escola. Eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a isso. O que é que a senhora pensa sobre a escola de tempo integral? Eu penso que fosse uma escola realmente de qualidade, estivéssemos nós aqui com uma proposta de apresentar uma escola de qualidade, e aí a Cássia pode até me ajudar nessa resposta, porque ela é professora e a gente vem discutindo sobre isso há um tempo, inclusive, seria muito bom. Desde que não fosse obrigatória essa questão de matrícula a partir de 0 anos de idade. Aliás, não deveria ser obrigatória, penso eu, em momento algum, porque se a família quiser reeducar os filhos em casa, né, que é a proposta do homeschooling, deveria ter esse direito sem que o Estado interferisse nesse tipo de escolha. Aliás, os principais gênios que a gente tem na humanidade, Thomas Edison, Albert Einstein, foram pessoas que não foram bem aceitas nas escolas. O Einstein foi expulso de 3
escolas, porque entenderam que ele não tinha capacidade cognitiva de acompanhar o raciocínio da aula, e o Thomas Edison também, a mãe dele recebeu uma carta em casa falando que ele não acompanhava o ritmo da escola e que ele não tinha competência mesmo. E aí a mãe leu a carta para ele com muita sabedoria, informando que a escola que não tinha competência para ter ele como aluno, porque a capacidade dele ia muito além dos colegas, e ela educou, e o Einstein também. Então, assim, são gênios. Por quê? O que é uma educação de verdade? É quando você consegue desenvolver os talentos individuais, trabalhar com os pontos fracos, de forma que não sejam tão prejudiciais para aquela pessoa, né? E que ele se desenvolva de uma forma integral mesmo. Hoje, com a proposta de educação, que foi aprovado o documento de referência da CONAI, com essa proposta do Plano Nacional de Educação, eu sou contra a escola integral, obrigatória, especialmente, porque eu não vejo outro interesse a não ser doutrinar os nossos filhos em sala de aula. Nos outros países que entregam resultado e têm educação integral, de fato, os alunos têm esportes, têm artes, têm música, têm cultura, eles são desenvolvidos nesse contraturno da escola, coisa que aqui não é. Então, esse é o motivo. Fosse uma proposta intelectualmente honesta para desenvolver, de fato, os nossos filhos, eu estaria a favor, desde que as famílias tivessem a liberdade de escolher. Deixa a Cássia complementar a minha... Eu fui provocada aí pela minha amiga. A questão acho que você falou muito bem, Adriana, perfeita a sua colocação. Eu só acrescentaria o seguinte, que o grande problema das escolas integrais são os professores. Então, eles já saem doutrinados das universidades e vão para as escolas de tempo integral, que são públicas. Então, ali cai, com raras exceções, a maioria dos professores são doutrinados e realmente não passam uma educação de mérito. Eu, por exemplo, estava trabalhando numa escola que ela se tornou de tempo integral. Quando a gente se reuniu com o pessoal da Secretaria de Educação aqui do Estado de Goiás para transformar essa escola em integral, muitas pessoas criticaram, muitos professores vieram criticando, porque uma escola, para ser integral, ela precisa ter um lugar onde os adolescentes descansem, por exemplo, tem um colchonete, tem uma área para eles poderem deitar, para descansar depois do almoço ou à tarde, enfim, isso não tem. E não tem esportes decentes. Quer dizer, o que é esporte dentro de uma escola pública? É um vôleizinho meia-boca, um futebol meia-boca, e acabou, porque não tem como, dentro de uma escola, do tamanho de uma escola que nós temos, de uma escola pública, assim, em geral, na maioria, 90%, elas são de tamanho médio, que não tem uma quadra que vá, por exemplo, né, dar um esporte decente para todo mundo. Por exemplo, o menino quer fazer judô, quer fazer karatê. Não tem. Não tem nem professor para isso. Não, eu quero jogar tênis. Exemplo, estou colocando aqui. Mas tênis é para gente rico. Não, tênis é para todo mundo. Por que não pode ter tênis? Não tem natação. Claro, não tem uma piscina adequada. Não existe nem piscina, nem condições. Quer dizer, a escola não tem nem teto, tem goteira. Nas escolas públicas você entra em chuva, goteira, e tem que reformar. 50 anos para reformar o negócio, porque tem que vir um dinheiro. Quer dizer, a burocracia toda para isso. Então, o interesse, né, Cássia? Exatamente. Então, na verdade, a escola integral hoje no Brasil, guardada aí as devidas, né, proporções de algumas, né, que eles atendem, ela deveria ter contraturno com pelo menos umas 4 a 5 modalidades de esportes. Tem que ter música, por exemplo, violão,
guitarra, flauta, piano. Não, piano é muito caro, não dá para todos, mas pelo menos uma deveria ter. Mas ter instrumentos musicais básicos. O que é um instrumento musical básico? Flauta doce, flauta transversal, de Olha sopro. só, Cássia, eu estou pensando, Fernando, até na minha situação mesmo, vou te dar um exemplo que eu vivo de uma escola integral que eu acho excelente e que meu filho participa. Ele é concursado do Colégio Militar do Exército, aqui em Belo Horizonte, entra no colégio às 6h30 da manhã, sai às 5 horas da tarde. O que ele tem de contraturno lá? Além de ser um espaço gigante, tem pentathlon, tem vôlei, tem handebol, tem basquete, tem futebol de campo, futebol de salão, futebol society, judô, esgrima, equitação, clube de tiro, natação, aula da banda de música, que tem 30 instrumentos lá para ele aprender, tem coral, tem teatro, tem língua estrangeira, francês, espanhol, inglês, e tem monitoria à tarde também para os meninos que estiverem precisando. Então, assim, aí sim. É uma escola integral que desenvolve de verdade os meninos. Você lembra, Adriana, que a gente conversou e eu passei para você, porque é o seguinte, pessoal, só para vocês entenderem o que a Adriana está falando sobre integral, na CONAI, lá no documento da CONAI e do PNE, que foi como projeto, eles querem colocar escolas integral, né, Adriana? Está lá como projeto. Aí eu peguei e falei, Adriana, vamos no documento que a gente vai mandar para os deputados, que a gente fez algumas alterações. Não dá para fazer em todos os documentos, mas a gente fez em alguns pontos mais críticos. Eu falei, não, querem escola integral? Beleza, Adriana, mas vamos então mandar para os nossos deputados escrito lá o que é uma escola integral. Tem que ter, no mínimo, 5 modalidades físicas, no mínimo 10 instrumentos musicais, no mínimo, ofertar assim, de início, de saída. Então, colocar que uma quadra decente, com tantos metros. Então, uma escola, para ela ser integral, ela tem que ter tantos metros. No mínimo. Senão os meninos vão para lá ficar ociosos. Não, isso é depósito. A escola integral está sendo depósito de alunos, de filhos, de pais que não têm que trabalhar o dia inteiro, pai e mãe, não tem ninguém para ficar com o moleque. Aí falou, cara, é a escola. Aí, depósito de filhos. É depósito de filhos, e não pode ser assim. Então, a gente precisa exigir, colocar lá critérios para que prefeituras, estados tem que atender aqueles critérios para ter escola integral, porque senão é preferível que o menino fique na rua. É muito mais vantagem o menino estar na rua do que estar dentro das escolas sendo doutrinado. Adilson, acho que você está com a mão levantada aí um bom tempo. Obrigada, Cássio. Boa noite a todos. Luciana, boa noite, doutora Adriana. Antes de mais nada, eu queria justificar a ausência. Eu sou de Santo André, faço parte da assessoria do vereador William Lago, ele tem participado aí das reuniões e tudo mais. Hoje, porém, ele teve um compromisso, né, de cunho, do cunho político, né, e não pôde estar presente, mas pediu que eu justificasse e que vai assistir posteriormente à aula. Isso posto, eu fico preocupado, né, no começo da sua fala, doutora Adriana, a senhora falou a respeito dessa questão da socialização, né, e socializar as crianças é entranhar na realidade das crianças que elas jamais serão ou terão ascensão social. Exatamente. Eu venho dessa realidade, né, eu nasci numa comunidade carente, de um bairro pobre. Você não é uma pessoa socializada, Adilson? Não sou, poxa vida. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu fui ensinado por uma mãe e por um pai que sempre me ensinaram isso. Você chega aonde você quiser chegar. Não se limite pela sua condição atual, né? Então, nós aprendemos muito isso. Eu sou psicopedagogo de formação e eu vejo com muita preocupação essa realidade. E uma outra questão que a senhora citou, que é muito preocupante,
que é a questão desse aparelhamento social que as ONGs criam nas periferias, que é levar essa realidade de um assistencialismo disfarçado de um controle social, que vai ali e leva o pão, né, a ideia do pão pelo pão, né, de atender a necessidade primária, a necessidade, aquele primeiro momento, e que o que é essencial, que é levar conhecimento, que é levar cultura. Eu moro perto de regiões carentes da cidade de Santo André, e nós vemos muito isso. É uma cultura pobre, é uma cultura empobrecida, que, na verdade, vão levar as crianças e vão levar os adolescentes para uma realidade muito distante daquilo que o Brasil precisa hoje, né? E essa questão da educação integral, da escola integral, a distância, né, do discurso para a realidade. O discurso é muito bonito, né? Nós pensarmos em uma criança num período maior na escola, onde ela vai ser inserida em um processo de alta cultura, onde ela vai ter livros, onde ela vai ter uma educação, onde ela vai ter esporte. Na realidade, o que eles querem é distanciar as crianças dos filhos e fazer com que essa geração próxima seja tão ou pior que a atual que nós vivemos. Uma sociedade onde os jovens de hoje, os adolescentes do passado, são completamente alienados, onde a realidade social é completamente alienada, onde cria-se um discurso de que o governo é responsável por tudo e que nós não precisamos nos preocupar, que o governo tem que dar um jeito, e é preocupante. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora nesse aspecto. De que maneira a sociedade, né, nós temos discutido já desde a primeira aula essa questão de nós nos movimentarmos, de nós buscarmos contato com os nossos políticos e tudo mais, mas de que maneira nós, pais, eu tenho uma menina, eu tenho uma filha, de que maneira nós, pais, podemos trabalhar com os nossos filhos essa questão, porque a gente está sendo proibido de tudo aquilo que é essencial para a família está sendo tirado. De que maneira nós podemos trazer para o debate os pais, a igreja, os educadores que têm esse viés, né, de uma ideologia voltada para uma educação de qualidade, nós podemos, além de todo esse processo, nos posicionarmos com relação a tudo isso? Pois é, eu penso que, e é o que eu faço aqui em casa, eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 16 anos. Eu levo o debate até eles, sabe? Eu converso sobre política com eles, eu coloco para assistir, eles vão reclamando, não tem problema, é uma obrigação. Vocês vão ler o livro X esse mês, vocês vão assistir o documentário X esse mês, porque eles precisam acessar esse tipo de conhecimento para que eles se desenvolvam, para que eles tenham consciência da profundidade da agressão psicológica, emocional, das estratégias que eles utilizam para persuadir os nossos filhos. Então, eu entendo que a melhor forma de protegê-los é entregar conhecimento. Então, assim, porque às vezes a gente acha que é muito novo, quanto mais alienados eles ficarem, mais fragilizados e vulneráveis diante dessa realidade eles estarão também. Então, nós estamos vivendo um estado de guerra fria, na minha opinião, em relação aos nossos filhos, as crianças e adolescentes. Eles estão sendo atacados nas suas integridades mentais, principalmente, com essas ideologias todas, de uma forma muito covarde, e a sanidade mental deles e da família, por consequência, estão em risco. Se a gente não enxergar essa realidade e não trabalharmos com eles esse desenvolvimento desse conhecimento para que eles se fortaleçam em discernimento mesmo, em senso crítico,
eu não vejo outra forma de cuidar deles, sabe? É uma sugestão que eu acho que é de amor mesmo, de proteger. O que que é? Desenvolva seu filho, converse sobre o que está acontecendo com eles, dê material. A vantagem da gente estar vivendo um estado crítico em um nível é porque, de alguma forma, é interessante por um lado, porque de outra forma, na outra ponta, começam também a sobressair resultados que são interessantes. Então, a gente nunca publicou, por exemplo, tantos livros conservadores de direita, nunca tivemos tantos grupos como nós estamos reunidos aqui, ativos, interessados, buscando conhecimento, discutindo política, discutindo educação, discutindo saúde, como estamos nesse momento crítico, né? Porque a gente sentiu uma dor. Então, a dor é interessante porque faz com que a gente se movimente, que a gente saia da inércia. E é isso que está acontecendo. A gente vai puxar esse ponto de equilíbrio. Então, Adilson, respondendo a sua pergunta, eu penso que seja isso. Desenvolva seu filho. Ok, então, vamos ver o próximo aqui. A Regina Tosta. Pela ordem, eu acho que sou eu, Rogéria, não é? Rogéria Sabino, sim. Pensei que já tinha falado. Não. Rogéria Sabino, pode ser você. Desculpa Olá, aí. imagina. Boa noite, professora doutora. Parabenizar pelo seu aniversário, que foi essa semana. Obrigada. Eu coloquei lá no seu Insta, mas vou falar agora aqui de novo. Obrigada. Tive o prazer de ter a senhora aqui o ano passado conosco na nossa audiência pública, né? Falando um pouco sobre os males, né, do CONAI. A gente fala muito repete muito o que a senhora fala e tal, e é uma coisa que eu sempre falo em todos os lugares que eu vou. Tá bom, a gente entendeu o problema, mas agora como agir, né? Então eu coloquei alguns pontos e gostaria que a senhora me pontuasse se seria isso mesmo. Eu sou presidente de uma associação, né? Construí uma associação que é chamada AMUCS, Associação de Mulheres Conservadoras de Sorocaba. Estamos há mais de 2 anos trabalhando e estamos tentando aí fazer o trabalho de formação, que traz palestrantes, que traz pessoas que queiram somar com a gente e ações que eu acredito que seria necessário nesse momento, aqui falando no âmbito da minha cidade. Já fez audiência pública, já fizemos chamamento, tudo que a gente passa na Câmara Municipal, como eu comentei, inclusive com a professora Marinês, tudo a Justiça derruba. Passou o homeschooling, a Justiça derrubou. Passou a Escola Cívico-Militar, tanto derrubou na cidade, como também depois no Estado, e assim sucessivamente. Então, as ações que eu julgo que seria necessário nesse momento. Primeiro, mobilização social, porque as pessoas nem sabem, uma boa parte, pelo menos, como falando da pirâmide que a senhora mesmo colocou, nem sabe o que está acontecendo. Tá nem aí, ela tem que sair todo dia trabalhar, ela tem que trazer comida para casa. São os homens e mulheres da rua, né? Que Exatamente. Então, estão alienados e que só vão se movimentar quando a dor chegar neles. Exatamente. Então, assim, como já atingir essa pessoa? Como fazer essa mobilização social? A gente conseguir atingir esta camada da sociedade que tal, vamos dizer, entre aspas, está meio inércia a essa situação. Para ela, vou deixar lá, como, né, disse aí, a escola é vamos fazer um canto lá que eu vou deixar a criança das 8 às 5, é um lugar onde eu vou ter um sossego na minha casa, uma paz para fazer uma coisa ou outra, e deixar ali. Como fazer essa mobilização social para a gente conseguir atingir mais pessoas? Aí é segundo ponto, além da mobilização, o que eu acredito, é o que eu vou fazer aqui, eu acredito que deveria também ser o que os demais grupos fará, né, nas cidades, pressão nos deputados, começar a dar nome aos bois. Deputado de tal estado, a gente tem essa lei aqui que a gente gostaria que a senhora apoiasse, e essa não. Eu não sei se foi na aula da senhora, eu acho que não. Na aula da professora Cássia, eu fiz anotações aqui no meu caderno sobre qual lei apoiar e qual não, né? Apoiar o projeto da deputada Adriana Ventura. Então,
tentar bater, chamar os deputados, começar a marcar eles em postagem, quando fizer alguma coisa nesse sentido na sua cidade, chamar a atenção deles para que eles votem a favor ou analise melhor ou junte com ela, para que assim a gente consiga um bom resultado. Terceira coisa, além da mobilização, da pressão nos deputados, entendo eu que palestras e orientações seriam necessárias que a gente consiga trazer essas pessoas para a luz e da realidade que está acontecendo no nosso país. E quarta e última, usar a nossa Câmara Municipal para alertar e fazer trabalho em conjunto. Por quê? O que eu vejo muito na minha cidade, eles acham que o político é amigo e está fazendo favor. A gente tem que parar com essa mania de achar que político faz favor, de paga eles e muito bem. Não só eles, como os assessores, enfim, tem toda uma estratégia aí que tem que ser tomada. Então, esses são os pontos que eu coloquei, esses 4. Mobilização, pressão nos deputados, palestra de orientação e usar a Câmara Municipal. Tem alguma outra coisa que a senhora acha que também seria necessário? Ou a gente trabalhar, a gente não, né? A Rogéria aqui, fazer o que daria dentro desses 4 eixos. Então, esses são os meus questionamentos sobre hoje. Eu acho que você abordou as principais ações mesmo. Agora eu não consigo pensar em mais nada, não. A não ser tentar conscientizar essas pessoas para cadastrarem na sua associação, outra associação também, né, que seja séria, e às vezes fazer uma cartilha de forma resumida com a proposta da sua associação e outras conservadoras, e uma forma de tentar sensibilizar as pessoas que ainda estão alienadas, mas sem que a gente consiga também ter certeza desse êxito, porque depende do nível de alienação, e aí a gente não consegue entrar na cabeça da pessoa, é fazer ela imaginar que esse tipo de problema tivesse acontecendo com o filho dela, por exemplo. Quando a gente coloca a pessoa para imaginar algumas situações, o organismo reage, sabe? Então, assim, se ela imaginar que o filho dela está sofrendo bullying na escola, ou que está com algum professor, manda algum vídeo de professor doutrinando, falando que a sexualidade ela não tem a ver com a biologia, com o cromossomo XX, XY, que a sexualidade ela é definida por um critério de construção social da sexualidade, que é a ideia da teoria queer, né? A teoria da ideologia de gênero. O discurso é esse. A gente não Só um minutinho, Adriana, só um minutinho. Pessoal, tem 3 pessoas com o microfone ligado e fica fazendo ruído na fala da Adriana. Pessoal, enquanto um fala, os outros têm que estar com o microfone desligado, tá? Doutora Adriana, desculpa, tá? Mas a sua fala estava com vários ruídos. Pode continuar. Tá, então é isso. Imagina o seu filho entendendo que ele tem que experienciar vários tipos de experiências, sendo redundante aqui, mas experiências sexuais com homem, com mulher, com bicho, para entender qual é a preferência dele. Então, quando a gente trabalha dessa forma, instigando a imaginação da pessoa com alguém que ela gosta, essa empatia, ela acontece de uma forma melhor, sabe? Por conta dos neurônios espelhos, né, doutora Márcia? Que faz com que a gente se coloque, a gente tem uma região no cérebro que tem cerca de 5 bilhões de neurônios espelhos, que são os neurônios que, grosseiramente falando, assim, os neurônios da empatia. Então, quando a gente imagina as coisas, eles são também ativados, e aí ela consegue imaginar, e às vezes ela sentir, meu filho tendo uma experiência com outro homem, para saber se ele gosta de homem, se ele gosta de mulher, ou se ele não gosta, aí eu não dou conta, não. Então, deixa eu começar a entender um pouco melhor sobre isso. É uma abordagem que é mais impactante, que pode tirar a pessoa da inércia. Eu procuro fazer dessa forma, sabe? E isso, assim, a gente tem também depois, o Rogério entra no site da Confenapaz,
que eu faço parte da Confenapaz, a doutora Márcia também, é uma das associações que estão apoiando esse curso, inclusive, e lá tem várias ideias, sabe? Tem muitas ações, está bem estruturado, está bacana, acho que você pode tirar boas ideias dali também. Tá bem? Tá certo, muito obrigada, doutora. Ô, Rogério, só complementando, Luciana, eu estou insistindo muito nessa coisa. Tem um mestrado profissional, chama mestrado profissional, que é uma nova modalidade, são 2 anos, super mamão com açúcar. Se vocês fizerem, qualquer curso que vocês fizeram, procurem algum professor, mesmo que seja esquerdista, mas que você teve afinidade na faculdade, todo mundo tem um professor ou 2, procure falar, eu quero fazer um mestrado profissional na área da educação, eu fiz o curso tal, formei em tal, mas que me ajuda? Vão atrás, são 2 anos, daqui em 2026, vão precisar de nós lá no MEC, com fé em Deus, Bolsonaro volta, se não for ele, é alguém indicado por ele, e a gente precisa estar, ou a gente com mestrado já nas mãos, ou mestrandos, porque só o fato de você ser mestrando, doutorando, você já tem. Pode fazer, dama de espadas, vou fazer essa... Faça, gente, pelo amor... Procure, primeiro passo, procure o curso que você fez. Qual curso? Qual faculdade? Aí você fala, lá eu lembro do professor tal ou da professora tal, que a gente teve afinidade, eu gostei dela. Ela é esquerdista? Esquece, gente, não é hora de militar, não é hora. Se eles pedir para botar Paulo Freire na sua dissertação, põe, mas fica calado. O importante é que no final você pegue o canudo. No momento que você pegar o canudo, meu amigo, aí você fala, tudo que eu fiz aqui foi doutrinação, foi não sei o quê. E aí você põe. Pois é, você falou português. Perfeito! Educação na língua portuguesa. Chega lá e fala, eu quero fazer um mestrado. Gente, isso está no Brasil, mestrado profissional, e agora eles abriram doutorado profissional. Gente, o mestrado é 2 anos cravado. Você faz... É mamão com açúcar. Vamos fazer um grupo. Quem quiser entrar, a gente pode... Então, você tem que procurar a sua professora lá da faculdade que você fez. Procura, professora que está dando aula lá na faculdade. Professora, estou sabendo que está acontecendo aí, tem mestrado profissional, tem educação aqui na faculdade, tem mestrado profissional. Mestrado, tem 2 tipos de mestrado. O que sempre existiu é o mestrado acadêmico, aquele enjoado, aquele só de blá, 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 que muita gente até pirava, surtava, porque ficava até 4 anos fazendo mestrado. Agora vem essa nova modalidade de mestrado, que é o mestrado profissional, que ele é para fazer coisas práticas para a sociedade. É uma forma deles aproximarem a academia das pessoas. Então, mestrado profissional significa que o seu TCC, sua tese, ela vai ser com uma atividade prática. Como que você vai implantar isso de forma prática, através de ações na sociedade? Esse é o babado que está rolando. Tem mestrado profissional em saúde, em educação, então vai para a educação. Procura entrar em contato com a universidade. Detalhe, façam em universidades federais, porque é de graça, para você não gastar um dinheiro, 1 centavo com privada. Procura, investigue. Geralmente, a forma mais fácil de você saber dessa informação é procurando um professor que você tem afinidade do curso que você fez, lá na faculdade que você fez. Ah, fiz particular, não tem importância. Procura e fala, escuta, está acontecendo, onde que eu entro no mestrado profissional e educação? Gente, vamos fazer um exército. Vamos supor que Bolsonaro volte em 2026, tem um bando de mestrandos, a gente já está terminando o mestrado, eu já terminei o meu. Eu ajudo a quem que fazer um grupo. Gente, nós temos que formar. E aí vai esse bando para dentro do MEC e mete a cara lá dentro e explode aquilo do lado de dentro. Gente, essa é uma das ações. Eu estou batendo nessa tecla. Vamos aproveitar agora. 25. Em 26 nós estamos mestrando. 27 vocês já estão concluindo. Bora para cima.
Eu já estou com 2 pessoas que toparam o coisa, estou esperando só a resposta, o retorno delas, elas vão conversar com seus professores. Não preocupe, meu professor é esquerdista. Não, federal é esquerdista. Gente, a gente implode o sistema, é do lado de dentro, não é do lado de fora. A gente precisa entrar. Cupim só cai um guarda-roupa quando o cupim entra por dentro da madeira. Quando você vê, o trem já caiu ali. Cupim está há anos fazendo esse trabalho. Nós temos que ter espírito de cupim. Vamos embora entrar para dentro do sistema. Só então, deixa eu fazer uma pergunta. Ok, então, deixa eu ver. Eu terminei a minha faculdade em 2008. No caso, eu teria que voltar e perguntar lá na minha faculdade, professora? Não, Rogéria. Rogéria, é o seguinte. Quando você fez sua faculdade, você tinha algum professor que você gostava, né? Ou que você teve afinidade, sim ou não? Sim. Tem, pelo menos um, todo mundo que entra na faculdade, pelo menos tem um falar, eu gostei mais desse professor. Você Aí tem que tá. contato? A Uniso, onde eu estudei, não existe mais o curso que eu fiz, que é de teatro, arte e educação, para ser professora de artes. Cássia, o que eu estou te perguntando, o que eu estou falando é, você tem que procurar um professor com que você tem afinidade, porque como ele é professor, não importa se ele está ou não, mas como ele é professor, ele está em contato com as universidades, entendeu? Com o que está acontecendo de novidade. É por isso que eu estou falando, procure seu professor, aquele que fala, é o professor João das Couves. Onde que eu encontro o professor João das Couves? Bota no Google, dá uma googada, procura seus colegas antigos. Gente, como é que eu acho o professor? Onde é que ele está dando aula? Caça ele, vai atrás. Professor, lembra de mim? Eu fui sua aluna, tudo bem, professor João das Couves? Ai, que bom ver o senhor. O que você está fazendo, Rogério? Então, professor, eu quero fazer um mestrado. Diz que agora está acontecendo um mestrado profissional. Eu quero fazer na área de educação. O senhor tem notícia disso? Não sei, mas onde que eu procuro? Esses caras sempre têm contato, conexão com todo mundo. Você entendeu, Rogério? Não é que você vai voltar para a escola, você vai agora dar um outro degrau. Mas eu não posso te ajudar porque você mora numa cidade, eu não tenho condições. Mas você, através do seu professor, não, professor, o senhor não sabe quem pode me informar. Ele sempre tem amigos, isso é corporação, gente. Professor é corporação, professor universitário. E tem lá, eu vou te dar o telefone da Maria do São João. Então, dá lá o nome da professora Maria do Espírito Santo. Você vai lá na professora, olha, o professor João das Couves, fui aluna dele. Isso é corporação, gente. A senhora pode me ensinar o caminho das pedras? Tem um mestrado na Federal, vai abrir e tal. Como é que eu chego? Você entendeu? Porque aí você vai atrás do canal da sua cidade, do seu estado. É assim que a gente faz. Isso é o caminho das pedras. É por aí que você começa. Não adianta. Teve uma menina que falou: Cássia, eu vou lá já direto. Falar, cara, não vai. Você tem que ter um QI. Isso é corporação. Você tem que ter um QI. Você tem que falar assim: fui aluna do João das Couves. O professor João das Couves me ensinou, me indicou para a professora Maria do Espírito Santo, e a professora Maria do Espírito Santo me mandou vir aqui conversar com o senhor. Você entendeu? Você tem sempre que puxar o fio, que você está lá com costas quentes. Alguém está te indicando. Então, vai atrás dos seus... É assim que funciona. Foi assim que eu fiz meu mestrado profissional. Foi assim, eu só passei porque a minha professora me ajudou. Ela que me indicou, ela que falou, cara, você está abrindo agora, vamos embora. Ela me ajudou a escolher o tema, e é assim. Então, vai em frente. E vão e façam isso. Pelo amor de Deus, gente, vamos formar pelo menos 5 para a gente entrar de bloco no MEC. Vou passar para o outro aí, Cássia, para fazer a pergunta para a Adriana Marta. Obrigada, professora Cássia. Regina Tosta. Boa noite. Então, doutora Adriana, dois questionamentos. Primeiro, e sobre... vocês sabem que eu trabalho com o terceiro setor, né? Eu dirijo uma ONG aqui no Rio de Janeiro, e eu vejo que a direita não utiliza o terceiro setor corretamente e se aproveitando dele, porque tem muitas organizações igual
eu dirijo, que são da direita, que querem família, que ajudam. Só que, às vezes, a gente é levado porque a gente precisa de dinheiro, então a captação de recursos acaba indo para os caminhos que eles oferecem, porque a gente precisa do dinheiro para executar as ações. Então, o que eu penso? O que a senhora acha, por exemplo, dos deputados federais, municipais, estaduais, com as emendas parlamentares direcionassem para as organizações de direita que oferecessem oficinas para esse entendimento de família, construção, dessa libertação, como a senhora mesmo colocou, de estagnação, de que não pode se desenvolver, crescer, ter a limitação. Então, eu penso, por exemplo, que há muitas oficinas nesse sentido, mas eu deparo com o financeiro, que acontece. Eu preciso de mão de obra. E, às vezes, eu não tenho dinheiro para fazer isso. E eu vejo que muitos deputados direcionam para outras coisas em vez de ter essa preocupação. Por exemplo, Nicolás Ferreira, por exemplo, está com edital, que eu já até mandei esse ano, mas também não fui contemplada com a emenda parlamentar. Para o ano que vem ele já vai abrir de novo. E por que eles não têm esse olhar para essas organizações com esse perfil? Como a gente pode conversar com eles para que eles observem e que eles busquem justamente essas organizações? Não precisa de dizer que é da direita ou da esquerda. Eu estou querendo dizer da gente usar o dinheiro público para a base, para oficinas, para a capacitação, para esse crescimento que a gente tanto quer, que a gente está aqui trabalhando. E eu vejo que eles não se preocupam. Eu mesma, eu não consigo chegar neles. A gente não consegue chegar. Você vai querer prioridade? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a lei igual a minha deve ter muitas. Mas a gente acaba fazendo cultura que não tem nada a ver, indo para outras atividades que a gente não direciona para o que a gente quer e precisa. Isso é um questionamento, e eu gostaria dessa opinião. Outro, só para... Por exemplo, eu sempre gostei do Instituto Ayrton Senna, e eu vejo muito que a preocupação deles é com a educação. Eles capacitam professores. Eu não sei se a senhora tem essa expertise. Eles estão nessa vibe do mal? Ou eles estão querendo justamente mudar essa vibe do mal, ou eles já foram contaminados? A senhora tem alguma sugestão sobre isso? Ficou claro? Ficou dúvida? O Instituto Ayrton Senna, eles têm, inclusive, uma parceria com o governo aqui em Minas, sabe? Eles trabalham com algumas coisas. Eu vou preferir não emitir opinião sobre eles, porque eu não tenho competência para isso, Regina. Eu já ouvi algumas críticas, já ouvi outras instituições que elogiaram bastante. Eu, pessoalmente, nunca me dediquei assim, a entender de verdade o que está acontecendo hoje. Então, eu prefiro não me posicionar, porque vai ser, tá? Vai ser um achismo, assim, e irresponsável até pelo fato de ficar gravado. Eu não tenho competência mesmo para falar a respeito. Em relação aos parlamentares, eu estava até procurando aqui, porque meu livrinho aqui da Escola de Frankfurt, todo grifado, desenhado, rabiscado, num trecho falando exatamente que, olha só, passado algumas décadas, a direita não produziu pensadores nem instituições para combater esses ataques e efeitos e nem tomou a verdadeira consciência da gravidade do assunto e de sua subestimação, que foi esse avanço da esquerda dessa forma menos radical, né, que eles se desenvolveram lá, os fabianos, os gramscianos, a Escola de Frankfurt, enfim. Nós não fizemos isso, nós ficamos deitados em berço esplêndido. Então, a gente está acordando de verdade agora.
e agora, né, há poucos anos para cá, acredito que a maioria a partir de 2018, enfim. Então, eu penso que os parlamentares talvez não esteja ainda no radar deles essa questão das ONGs conservadoras, porque quando a gente fala em ONG, a gente já tem um gatilho mental de pensar em ONG esquerdista. E talvez seja alguma coisa nesse sentido para eles também, né? Então, assim, e na verdade, você está me chamando a essa reflexão agora, porque eu mesma sou uma. Falo em ONG, eu já penso em ONGs que eu não conheço, não sei de ONG Mas então, é absurdo, que eles estão dando dinheiro para a esquerda, então, porque eles dão a emenda parlamentar. Pois é, então, assim, pois é, se isso está acontecendo, Agora, eu acho, assim, que pegar, insistência, mandar seu projeto, buscar vereador também tem emenda parlamentar, buscar os deputados estaduais, parlamentares que são mais próximos, né? Porque o deputado federal, ele não está distrito ao estado dele, então é muita demanda. Imagina o que deve pipocar na mão da assessoria do Nicolas. Vai no vereador, vai no deputado estadual, porque aí você bate na porta do gabinete lá e pede uma audiência pessoal, e você, pessoalmente, tem um poder de persuasão muito maior do que mandar um e-mail e tal. Eu faria isso. Eu não tenho uma receita exata para te falar, na verdade, é isso, eu estou pensando sobre isso agora, a partir dessa provocação sua, e faria isso. O que a gente tem feito aqui para as audiências públicas é bater na porta lá mesmo, entrar em contato com a assessoria, às vezes até pelo site da prefeitura, pelo site da Assembleia, e requerer com essa postura de você é o meu representante, você é funcionário público, não é um favor que você está me fazendo, é um direito meu de ser recebida, de ser ouvida pelo senhor, e quero agendar um horário para conversar. E aí você se expõe lá pessoalmente, apresenta seu projeto. Eu faria isso. Mas você pode acordar ali quando estiver conversando com o povo, começa a acordar sobre isso. Sim, é importante. Nunca tinha pensado sobre isso. Tem razão. Ok, então. Então, deixa eu aproveitar aqui. Pessoal, tem algumas pessoas que não estão conseguindo preencher o formulário, então vou pedir para a pessoa sinalizar para mim, tá bom? Não agora, quando eu for fazer a próxima a intermediação, eu vou sinalizar, aí vocês levantam a mão, me dão o telefone, ou põe o telefone aí escrito, que eu identifico vocês, desde que seja o mesmo telefone da inscrição, entendeu? Aí eu identifico vocês e sinalizo lá, tá? Aí a outra coisa ensino médio, né? Não sei se vocês chegaram a ver um vídeo que viralizou, Adriana, da aluna, que até aqui do Rio de Janeiro, o professor Mauro Rosa até postou, fez uma entrevista com essa aluna, ela reclama do novo ensino médio. E, em geral, os alunos reclamam, tá? Porque, o que acontece? Eu participei de uma escola que tem um ensino integral, mas não tem, eu acho que não tem filosofia, não tem sociologia, não tem história, né? É o tal do novo ensino médio. E eles falam, a gente está fazendo prova vestibular sem ter as disciplinas, então eles estão em desvantagem em relação às escolas particulares. Então, que adianta você ter uma escola integral, entendeu? Que eles têm menos disciplinas que um aluno normal. Então, tanto que uma aluna chegou para mim, professora, eu quero estudar nessa escola. Eu falei assim, minha querida, você pretende fazer o que da sua vida? Ela falou, não sei se era enfermagem, o que era. Ela falou, eu falei para ela, bom, então você se prepare. Você está disposta a fazer cursinho, né? Sim, eu tenho que fazer o cursinho. Então, você não vai ter tempo na escola de ensino integral.
entendeu? Então, aí ela pensou, realmente, professora, eu não vou ter tempo de fazer o cursinho. Veja só, quer dizer, são disciplinas, é um desfalque de disciplinas que facilitam a doutrinação, que é, como é que é? O que rola lá fora. Que disciplina é essa? O que rola lá fora? Entendeu? Os alunos estão até cansados. Para que eu... Aí tem uma Sério? outra também. Sério? Sério, o que rola lá fora. E aí tem uma outra que é uma coisa parecida também, até projeto de vida. Aí você pensa, o professor que vai dar essas aulas são aqueles professores que a disciplina foi retirada da escola. É um professor de repente, um professor de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, e eles têm que tentar seguir um cronograma, que às vezes nem tem uma linha de raciocínio ali. Eles jogam matemática e o professor mais ou menos bota o que ele quer. Então, ali é uma facilitação para a doutrinação. Entendeu? É uma facilitação para a doutrinação, que o professor fica à vontade de colocar o que ele quiser ali. Não tem, assim, um freio, né? Então, tem muita reclamação nesse sentido dos alunos, tá? Então, assim, bom, basicamente é isso. Escola, eu ia falar da formulário, ações estratégicas. Em relação às ações estratégicas, no dia 25, a Césia Moiano vai dividir tempo com a gente, e ela vai falar do movimento Pais Atentos, que deu muito certo, tá? Deu muito certo no Rio Grande do Sul, entendeu? Então, então seria interessante vocês ouvirem como é que funcionou esses Pais Atentos. Não precisa ser Pais Atentos, mas, né, e a partir daí surge também os movimentos de associação, tá certo? Bom, então, é isso aí. Pessoal do formulário, por favor, quem não conseguiu preencher, daqui a pouco vocês me dão o nome, tá? Então, basicamente é isso, gente, a observação. Patrícia Araújo. Patrícia Araújo. Enquanto a Patrícia Araújo está... Adriana Marro, você estava sabendo desse novo ensino médio, né? Estava sabendo desse novo ensino médio. Estou, inclusive, estava lendo a mensagem da Deise aí, falando que é bacana e tal. A proposta do projeto de vida é interessante se, de fato, for desenvolvido um projeto de vida, né? For trabalhar... isso eu estou falando com propriedade, porque nessa formação lá na escola do Augusto Cury, a gente tem uma matéria, uma disciplina que é exatamente isso, desenvolver um projeto de vida. Se for feito com honestidade intelectual, é muito bacana. Coloca o menino para pensar, coloca ele para perceber quais são as preferências, do que ele se interessa mais, o que ele se interessa menos, faz um teste vocacional, tem várias ferramentas que a gente pode colocar a favor desse aluno, para que ele vá mesmo se desenvolvendo e desenvolvendo um projeto de vida mesmo. O problema é os professores que não têm essa intenção, e aí é um espaço que pode ser utilizado, sim, para a doutrinação. E por isso que até naquele projeto que foi aprovado do telefone celular, da proibição do celular, né, em sala de aula, nós fizemos, pela Confenapaz, até o manifesto, encaminhamos para a Comissão de Educação, sugerindo que fosse incluído um parágrafo único no artigo 2º, se não me engano, sobre a possibilidade dos alunos usarem o telefone celular em caso de se sentirem com a integridade física ou mental em risco. E o relator do projeto, Ferreirinha, ele incluiu um artigo que possibilita, que autoriza o uso do telefone celular
em caso dos alunos se sentirem em algum estado de risco ou em caso de força maior. Porque essa questão de doutrinação em sala de aula é uma situação muito grave e verdadeira que a gente está passando. Então, assim, só para ilustrar melhor essa desconfiança, essa justa desconfiança que eu penso, que nós pais temos com esse tipo de proposta aí, de projeto de vida, de não sei o quê. Porque se em aula de matemática, quem assistiu lá o eixo 3 da CONAI viu a Érica, que é uma travesti, problema nenhum quanto a isso, problema dela, o que ela é, não me interessa. Agora, o que me interessa é esse discurso em sala de aula, para o meu filho, para o filho do outro, para as crianças e adolescentes em geral. Ela falando que até na matemática dá para trabalhar a ideologia de gênero. Então, imagina num projeto de uma disciplina dessa que é bem aberta, né? É preocupante. Eu hoje não confiaria. Infelizmente, falo isso com dor no coração. Mas Vamos lá, então, assim, só uma observação a mais. O que eu já vi os alunos comentando é o seguinte: para que todo um semestre com uma disciplina que você pode fazer, está entendendo? Com uma semana de trabalho, não precisaria gastar esse tempo todo. É porque é um semestre inteiro, entendeu? O tempo jogado fora. Você pode fazer um trabalho de uma semana sobre isso, dentro de uma disciplina de filosofia, que ajuda o aluno a pensar, né? Aí, vamos lá. Patrícia Araújo. Agora estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Estou te ouvindo, Patrícia. Estou te ouvindo. Boa noite, doutora Adriana, Luciana e todos os colegas. Eu falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso, embora eu sou candanga, mas estou morando em Cuiabá agora. Primeiro, parabenizar a doutora Adriana pela essa aula, foi muito esclarecedora, muita informação básica, mas que a gente não está no meio da educação, passa despercebido, embora eu sou uma militante conservadora e atuo contra a esquerda desde que me entendo por gente. Ideologia de gênero, então, eu sou conhecida na cidade que eu sou anti-ideologia de gênero e como perseguidora de professores por causa disso. Mas a nossa guerra é essa aí. Mas eu tenho uma coisa que me preocupa, professora, é que nós sabemos que no último anuário de segurança pública, quase 80%, 76,5% do anuário de 2021-22, 76,5% das crianças menores de 13 anos são abusadas por pessoas sexualmente dentro do seu ambiente familiar, né? Por pessoas conhecidas, vizinhos, amigos, enfim. A gente está vendo aí todo dia noticiário de abusos, né? Eu estou falando especificamente de abuso sexual porque é um projeto que eu estou fazendo, inclusive em parceria com a Câmara Municipal aqui de Cuiabá, e levando isso para o estado também de Mato Grosso. A minha pergunta a gente vê que, concomitantemente, na escola é 1% que ocorre de abusos. Isso mostrando que só 10% dos casos são notificados. Então, você imagine só a quantidade que nós estamos vendo ali e que nós não estamos vendo também, né? A minha pergunta isso bate de frente à sexualização, o ensino da sexualização nas escolas, né, que a gente vê que a esquerda faz, mas eu vi que, com essa pesquisa, eu vi a importância de ensinar sobre educação sexual e emocional nas escolas. E aí, muitos interpretam como sexualização, e não é sexualização. Porque se quase 80% das crianças abusadas por menores de 13 anos são por pessoas da família, para quem que vai recorrer? O segundo ponto é a questão do brasileiro. Nós temos esse tabu, né, de estar ensinando os filhos sobre sexualidade, né, e tal. De modo geral, o brasileiro tem esse tabu. E aí eles estão aprendendo da pior forma possível, na sala de aula, com toda essa doutrinação, e na internet, que a gente também só vê muita porcaria. Então,
Então, a minha pergunta é, diante desse contexto, disso tudo que nós estamos vivendo, dessa realidade triste, no CONAI, ou no plano nacional, né, há uma brecha que a gente possa entrar com essa sugestão, que eu vejo que é muito impossível, mas eu queria ouvir da senhora se a gente pode entrar no plano nacional de educação, uma coisa sobre educação sexual e emocional. O emocional, por quê? Porque a criança, às vezes, está sofrendo abuso desde que nasce e não sabe que aquilo é um abuso. Então, precisa ser ensinado também sobre os sentimentos, né? Quando ela não quer alguma coisa, né? E para ela ter voz e poder falar. Então, essa pergunta que eu quero fazer, porque eu estou com esse projeto em andamento e preciso ter um respaldo, né? Em relação à educação sobre isso. Tá, Patrícia, eu penso que o que a gente está vivendo hoje torna essa questão muito delicada, né? Muito delicada, porque, de fato, a escola poderia ser um ambiente que recepcionasse e que tomasse algumas iniciativas, e de fato, até pode, hoje, no sentido de o professor que identificar que a criança está com um comportamento estranho, que está com marca, que está com alguns indícios de ter sofrido violência sexual, emocional, pode encaminhar ou chamar o conselho tutelar, pedir uma assistência social, psicológica, a partir do conselho tutelar, de um Ministério Público, né? Então, tem essas ações que hoje é algo que é uma realidade das escolas, de um professor, uma diretora que identificar uma criança nesse tipo de estado de risco. Agora, a educação sexual, eu penso assim, que de uma forma muito simples, talvez, poderia até ser abordada na escola, mas no sentido de... porque é muito melindroso, assim, né? A questão é como a discussão do celular. Quer dizer, eu não estou comparando a gravidade das coisas, mas é o limbo que a gente fica para decidir com radicalismo, assim, entre uma coisa e outra coisa. A questão do celular. Celular prejudica em sala de aula? Prejudica. Eu, Adriana, acho que prejudica. Tira o foco do menino, acaba desenvolvendo essa mania, né, de toda hora ver, teve like, tem mensagem de WhatsApp, tem dispersa. Eu, Adriana, não tenho dúvida nenhuma. No colégio do meu filho, esse que está no militar, a própria direção do colégio militar proibiu os meninos têm que chegar, colocar o celular no scaninho e pronto. Como eu tenho confiança na coordenação, na diretoria, nos professores que estão lá, eu acho ótimo. Agora, a gente vive uma outra realidade, né, que é temerária e que coloca as crianças em risco, e essa é a única forma de comprovar que eles estão sofrendo algum tipo de agressão. Então, assim, é muito tênue, é isso que eu quero te dizer. A linha que divide uma educação sexual, que diria, por exemplo, eu não me importaria de uma professora honesta intelectualmente falar para um filho meu, quando era mais novo, né, e tal, porque agora já estão quase que rapazes, mas não, se professor, qualquer adulto quiser te colocar no colo, passar a mão em você, encostar em você em determinadas áreas, assim, algo superficial. O problema é o risco de hoje começar a entrar, por exemplo, o que aconteceu, acho que no Nordeste, foi recente, talvez vocês tenham visto, porque deu uma viralizada, um vídeo pornográfico que o professor estava passando em sala de aula para os meninos. E o discurso é o quê? Eu estou ensinando educação sexual para eles. Então, assim, é muito difícil, hoje em dia, porque esse projeto, eu tenho certeza que vem com muito boa fé, e com intenção, indiscutivelmente, de oferecer uma proteção para essas crianças e para os adolescentes, mas o risco de ser distorcido é real também, sabe? Então...
E ele baseia, professora, assim, num treinamento de capacitação para todos os funcionários da escola, para saber identificar o aluno, né, o possível abuso, enfim, e a criança ter liberdade de fazer uma reclamação, já que está acontecendo muito dentro da família, por pessoas da família, e trazer só que isso tem que ser mudado no estatuto. Primeira coisa que tem que ser feita é um projeto de lei para alterar o estatuto da educação municipal, por exemplo, que é o meu foco hoje, que em Cuiabá nós estamos tendo muitos casos crescentes de abuso, de violência, de abandono. Olha, Patrícia, eu, assim, com toda a honestidade do mundo, estou tentando pensar com cabeça de advogada, com cabeça de especialista em neurociência e educação, estou tentando trazer toda a minha capacidade aqui para te auxiliar. O que eu vejo, peraí, só um minutinho, Lu. O que eu vejo é o seguinte, talvez trabalhar a capacitação dos professores no sentido de se sensibilizarem, de perceber sinais que essa criança, esse adolescente possam demonstrar, e que aí eu não tenho competência para falar sobre isso, de forma que eles possam entrar em contato e acionar o Conselho Tutelar, que é a instituição competente para cuidar dos interesses da proteção, do melhor interesse e proteção da criança e do adolescente. E aí o Conselho Tutelar vai fazer contato com o Ministério Público, se for o caso, da Vara da Infância e da Juventude. Entendi. Mas é uma guerra, porque aí nessa linha tênue que a gente está vivendo, e que você também comentou, acaba que elas também ficam desprotegidas, porque a melhor proteção é a informação. Então, eu só procurei para saber se tem algum mecanismo, né? Se vai ser algo que já está sendo experimentado no Brasil todo, isso. Tem algo aqui que eu queria acrescentar aí na fala. O que acontece? Existe uma polêmica aí, educação sexual ou defesa pessoal, entendeu? Então, já tem um grupo, eu faço parte, eu creio em defesa pessoal, tá? Não creio que a educação sexual para criança vai resolver, mas aí o que acontece? Essas crianças não sabem o que é toque indevido, né? Porque o abusador está dentro de casa, na maior parte das vezes, ou é uma pessoa que tem a confiança da família, entendeu? Então, eles querem resolver o problema com a educação sexual, né? Aí eu não sei se a Adriana Marra, no meio jurídico, se eles têm essa discussão entre educação sexual e defesa pessoal da criança. Se ele já chegar nesse ponto, ou ninguém chega no ponto da defesa pessoal, só fica na educação sexual. A gente no nosso meio tem uma pedagoga que ela ensina essa parte aí. Eu queria muito ouvir ela em algum momento. Ela tem esse posicionamento, né? Ela disse que até é um posicionamento bíblico, tem algumas orientações bíblicas nesse sentido, entendeu? Entendi. Adriana, tem esse posicionamento aí no meio jurídico? O que o pessoal está... Pode até ser uma boa ideia mudar o nome, porque é uma coisa que eu estava também preocupada, entendeu? Em relação a falar educação sexual, né? Mas é uma coisa que também, por outro lado, a gente não pode deixar de fazer. Então, eu estou entre a cruz e a espada, igual a doutora Adriana comentou. É isso mesmo que a gente está vivendo aqui. Preciso propor isso. Eu já fiz o projeto de lei, porque eu também sou da área de direito. Eu já fiz tudo para entregar. Só que como que o plano nacional, como que entendeu? Que enxergam isso, que eu queria entender, para ver onde que a gente pode ter uma brecha, porque eu sei que a esquerda vai bater de 100% quando souber que é algo para educação, e não para sexualização, né? Então, eu só queria saber se tem uma brecha, por onde que eu poderia entrar, caso venham me questionar, porque eu não entendo muito pouco mesmo desse Plano Nacional de Educação.
Mas isso aí pode ser falado depois, se eu puder falar individualmente, se puder dar essa orientação, até porque está muito tarde, eu tenho que ter mais gente para falar, né? E tranquilo, se eu puder ter essa liberdade, eu gostaria muito mesmo, porque só está faltando isso para eu apresentar para a Câmara dos Vereadores aqui. Tá bom? Obrigada, boa noite. Sobre a Câmara, sobre o celular, eu só queria dar uma sugestão que a gente está fazendo aqui em Cuiabá. E pedindo realmente já na Câmara Municipal para os vereadores que seja obrigatório o uso de câmera de segurança e com senhas compartilhadas para o pai que quiser acessar. Entendeu? Então, eu vejo que é uma saída muito boa e a gente está lutando por isso aqui no Estado também. Boa noite, obrigada. Bom, Patrícia, me dá seu telefone para eu identificar você mais rápido, porque tem uma senhora que é a Patrícia, também chama Patrícia, e ela faz esse trabalho de conscientização, mas como defesa pessoal. Eu não sei como é que é, estou curiosa para entender, entendeu? Você teria que falar com ela para ver, porque ela dá palestra, inclusive, entendeu? Seria interessante que vocês duas se encontrassem no telefone. Joia, quem é o próximo? Patrícia, eu vou pensar melhor sobre isso, tá? Patrícia Araújo. Eu acredito que o Plano Nacional de Educação, da forma que está, abarcaria, sim, essa proposta. Mas a intenção deles é outra, né? E aí você pegaria o bonde, porque a ideia deles é trabalhar a sexualização precoce, a ideologia de gênero e tal. Então, acho que você não teria... Porque o discurso deles também é de educação sexual, mas, no fundo, a gente sabe que na prática, eles distorcem isso para essas ideologias. Então, eu acho que em relação ao Plano Nacional de Educação, você não teria dificuldade, não. Tem espaço para isso, sim. Vamos lá. Doutora Márcia agora? 4 horas. O pessoal já deve estar morrendo de sono aí. Doutora Márcia, eu queria pedir que, na sua fala, a senhora falasse sobre essa situação também, do ponto de vista da neurociência, o problema que seria a educação sexual para as crianças, entendeu? Eu acho assim... Não sabe a dimensão do problema. Porque, assim, quando você chega e você, assim, foca a atenção em um determinado assunto, tá? Aquilo é, assim, a área cerebral daquele assunto é ativada, entendeu? Então, o fato de as pessoas debaterem muito, mesmo que a criança, né, tenha realmente uma aula de educação sexual, tá? O que vai fazer? Vai despertar o interesse. Isso eu acho bastante complicado. Tá? Então, se você vai chegar e falar assim, defesa, fala assim, olha, seria simplesmente assim, olha, se prestar atenção se as crianças estão tendo algum comportamento diferente, né? E de você chegar e você começar a explicar, eu acho que é complicado, viu? Porque você vai cada vez mais assim fortalecendo essa chamando a atenção, né? Chamando a atenção para aquilo. Para aquilo, né? Então vai, né? E justamente assim, os doutrinadores utilizam essa brecha, né? Numa pesquisa de uma universidade, que depois eu posso colocar a fonte, apontou um crescimento de 2021 para 2022, um crescimento de 360% de busca na internet por pornografia, sexualização, por crianças de 7 a 10 anos. Então, 360%, ou seja, é mais um diagnóstico que elas estão aprendendo de forma errada. Então, pode despertar em algum? Vai despertar, mas eu acredito que a maioria está indo pelo caminho errado, né? É uma análise só. Sim, porque desperta, não tem jeito, né? E assim, e hoje em dia tem muito material. Então, é complicado, a pessoa acaba assim, indo para o caminho errado. Né? Então, por exemplo, na minha época, a gente nem sabia o que era isso. Né? Então, e era muito mais tranquilo. E, assim, eu acredito que não seja a falta de notificação de abuso sexual.
Eu acho que era muito menor, a quantidade era muito menor. Né? Por quê? Porque não existia esse movimento, essa agitação nesse tema. 16 anos eu brincava, eu nunca pensei nisso. E outra coisa, e a educação em casa também era uma educação, a família estava mais estruturada, né? Assim, os valores, os princípios, o que é certo, o que é errado, as crianças, adolescentes tinham mais clareza disso. Hoje as coisas estão tão relativizadas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim, que eu fico chocada. Coisa assim, de dentro de casa aqui. Amiga, comemorei meu aniversário, né, sábado, e aí uma amiga que tem um filho da idade do meu, aí ele estava com 2 amigos aqui e pediu o carro emprestado para sair. Aí veio me perguntar se tinha muita polícia aqui perto. Aí eu falei, tem, roda a polícia aí direto. Aí ele atrás da mãe dele. Falei, tem sim, tem um tanto de polícia aqui perto. Já assim, né, achando uma pergunta, mas que aqui em casa, gente, esse negócio é sério demais, sabe? Porque assim, se em casa a gente não entregar a informação do que é certo e errado com muita clareza, se a gente começar a confundir esses conceitos em casa, aí ferrou tudo. Porque aqui, os meus filhos, por exemplo, com carro, com bebida, com... você é menor de idade. O que a lei fala? Pode ou não pode? Não pode. Acabou. Tem conversa, não. Nem entra no... Não sou eu que vou desrespeitar a lei para fazer um negócio que eu nem concordo também. Acabou. Então, assim, aí essa amiga, o filho dela começou a fazer pressão, porque ele já dirige na cidade dela, e acabou que, vencida pelo cansaço, deu a chave do carro para o menino, saiu, foi para uma festa, sei lá onde, do outro lado da cidade, com os 2 amigos, 16 anos. Então, assim, estou trazendo porque na nossa época, né, não tinha, eu acho, para mim, pelo menos, não tinha esse tipo de... a gente não conseguia convencer os pais desse jeito, não. Meu pai olhava para mim, não precisava falar mais nada. Era aquele não, assim, rachado, assim, que me dava medo até de olhar de novo para a cara dele. Então, sabe, essa clareza. Então, por quê? Porque os pais participam de uma atitude que está deseducando o menino, que está relativizando o erro, que está deseducando mesmo. Bate um carro, aí vai sair, tem 16 anos, ainda habilitado, vai beber alguma coisa, que ele já bebe também, já, sabe? Então, assim, mas tudo com a permissão dos pais enfim. Então, assim, eu acho que é uma diferença que a gente vive hoje também, além de tecnologia, além de internet, além desse excesso de... Ô, Patrícia, você está com a mão levantada aí tanto tempo. Espera aí, só um minutinho, você já fala. Enfim, é uma educação familiar, uma estrutura familiar muito diferente do que a gente tinha antes e do que a gente tem hoje. Enfim, veja se a Patrícia saiu, Luciana, Patrícia Fonseca, que ela estava com a mão levantada aí um tempão também. Acho que ela saiu. Ei. Oi. Não saí, não, eu já ia saindo mesmo, que gente. bom, você está aí tão tempão. Desculpa a hora. Adriana, muito obrigada, viu? Peço desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, vou acessar a gravação depois. Eu só queria deixar uma pequena contribuição, que o ano passado eu estive contratada na rede municipal, na educação infantil. E essas questões que foram tratadas aqui são seríssimas. Gente, a Agenda 2030, ela está recheada dessas ideologias e doutrinações lá nos seus objetivos, que quando você lê só os objetivos, eles são lindos.
é quando você aprofunda que você vê o mal. E semanalmente nas reuniões pedagógicas é batido na tecla da agenda para ser posta em prática lá embaixo, na base, 0 a 3 anos, já preparando para as coisas maiores e mais graves depois, no Fundamental 1, no Fundamental 2. Eu já expus aqui o problema que eu tive, né, o ano passado também, com a minha filha na escola, com o material dela, e esse ano, graças a Deus, tem uma iniciativa aqui na minha cidade, famílias homeschools que se juntaram para montar uma escola, e eu consegui colocar a Agatha lá. Ela vai estudar em um ambiente bem melhor a partir deste ano, com a graça de Deus. E penso eu que é muito importante todo esse trabalho que está sendo realizado aqui, né? As colocações, as aulas, sendo tudo muito proveitoso. Eu tenho certeza que daqui nós vamos sair esse ano com ações mais concretas, né? Tenho uma esperança muito grande também de virar o jogo aí em 2026, né? De virar tudo isso e conseguir, né, alertar ainda mais as pessoas, porque o que a gente percebe é que tem gente acordada sim, mas que não sabe por que caminho seguir, né? Eu tenho uma esperança também muito grande de conseguir levar tudo isso que a gente está tendo aqui para dentro da Câmara Municipal aqui da minha cidade, que nós conseguimos eleger 2 vereadores de direita, e um deles está diretor da Escola do Legislativo, então acho que fica mais fácil até, através da Escola do Legislativo, levar isso para a população, né? E agradecer mesmo, agradecer a todos vocês por todo esse empenho, agradecer a Adriana, que é sempre um prazer te ouvir. A gente tem muito que aprender contigo. E espero muito mesmo que nessa legislação nossa municipal que nós consigamos te trazer aqui na cidade. Ah, Para vou com prazer. Muito palestrar para obrigada, nós. viu? Pode contar comigo. Vou sim, um prazer. Obrigada, Tati. Obrigada. Agora, Denise. Denise, Oi, pode falar. vou tentar ser rápida aqui. Então, né, é o seguinte, algumas observações sobre essa questão de verbas de governo, tá? Tem uma coisa que são verbas dos partidos, tá? Os partidos, eles têm que destinar uma verba obrigatória para, tipo, cursos, capacitação. Então, eu acho que valeria, né? Imagina o quanto que o PL que não tem verba para esse tipo de coisa, entende? Então, eu acho que, né, seria uma boa pegar e verificar esse tipo de coisa. Agora, em relação a verbas de governo, como, por exemplo, FANE, Fundo de Amparo ao Trabalhador, eu acho que tem duas coisas que são necessárias, que precisaria trabalhar. Uma são os pareceristas, né? Ou seja, quem é que dá o aval que aquele projeto está de acordo com a lei, com aquilo que é o regulamento. Os pareceristas são de esquerda, e é necessária a formação de mais parecerista conservador, tá? Porque senão eles riscam tudo, eles não deixam ninguém passar, a não ser, né, aqueles projetos, né, que a gente sabe como é que é. Tem essa questão. Tem outra questão que é necessário uma capacitação para fazer projetos. A maioria seja igrejas, organizações de direita, não sabem fazer projetos. Então, é necessário que haja uma capacitação para que as pessoas possam fazer um projeto, porque senão apresenta para o governo, pronto, não, tá ruim esse troço, entende? É uma porcaria, e aí não passa, né? Então, são só essas colocações.
Ela está falando para mim, né? A Adriana Marra, parecerista, é de dentro da Câmara? Na Lei Rouanet, lei de emenda parlamentar, tem os pareceristas, eles que olham os projetos. Ah, tá. Para poder liberar o recurso. Isso. É quem aprova o projeto. É verdade isso. Eles A esquerda também... tá dominando isso aí também, gente do céu, é difícil. O terceiro setor não para de estudar, né, minha amiga? Vamos lá. Certo. Gente, deixa eu ver. Alguém mais com dúvida? Alguém? Dama de espada, tá. Acho perda de audiência, mas a notícia vi hoje após o pronunciamento. Ah, tá. Sobre Trump. Bom, Adriana Marra, deixa o comentário final para você. Assim, eu acho que a gente precisa ter uma formação sobre os conselhos e o pessoal que está por aqui não se perder, né? Não só a gente está tentando organizar eles por região, né? Mas tem que ter um grupo de autoajuda, né? Tipo, para tirar dúvida de vez em quando, se reunir, né? Eu acho que precisa disso também, independente de grupo, qual grupo a pessoa é, entendeu? Porque eu acho que algumas ações, elas são semelhantes, né? Movimento de paz, formar associações, ir nos parlamentos, são ações que cada região tem que ter, tá entendendo? Então, eu acho que o grupo a gente pode anunciar, né, o tipo de encontro, mas acho assim, a pessoa que quer fazer alguma coisa teria que estar nesses encontros, né? Não sei, o que você ia... Bom, eu estou enxergando isso, né? Mas e a senhora com a sua experiência? Como é que... Não tem por onde correr, né? Acho que é encontrar e tentar colocar na prática, né? Sim, eu acho que a sugestão que o doutor João sempre coloca também, né, nos fortalecer, fazermos parte de associações, nos fortalecermos em relação a isso, nos organizarmos, estudarmos, e as associações em si, que acho que é um trabalho que a gente já está começando a fazer, né, Luciana e Márcia, de trabalharem juntos, porque se a gente faz um trabalho junto, a associação lá da Rogéria, o Arpia, a Confenapaz, os Pais Atentos, a gente tem uma convergência de ideias e, às vezes, uma associação pensa em alguma coisa bacana que as outras não pensaram, propõe para né, distribui um comunicado, um manifesto, a ideia, vamos fazer um documento e assinar junto, respaldar, porque ganha força. Então, eu acho que, exatamente, eu acho que isso também é muito válido, e acho que se a gente fizesse uma reunião mensalmente, uma reunião bimestralmente também, com alguma pauta definida, né, um tempo definido de duração também, para trocar ideia, para propormos, enfim, um brainstorm, acho que seria bem interessante, e eu me coloco à disposição. Sei lá, encontro de movimentos sociais, né? Pode fazer. Posso só falar uma coisa? O Jonathan, né, que ele tem da UF Livre e também da Arpia, ele fez um trabalho de mestrado sobre um instituto da esquerda. E, assim, a proposta desse instituto é bastante interessante, porque ele chega e realmente une várias instituições. A gente precisa usar isso também. Tá? Aí, cada um respeitar o seu, né? Eu não vou querer chegar e passar a perna na outra instituição. Não, cada um faz o seu e a gente tem que nos unir, né? Senão
o trabalho é muito grande, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ver a logística, né? Porque, por exemplo, tem um congregado de associações diferentes. Aqui a pessoa entrou, tem um curso, você tem o número da pessoa lá, né? Mas, por exemplo... Mas podemos fazer, né? Realmente... Uma reunião que não seria só da Arpia, não seria só da Confenapaz. Sim, seria de todos. Agora, que nome que dá para isso? Toda vez que você dá um nome, você cria depois... um instituto, né? Você cria um instituto. Esse que é o problema. Não precisa ser movimento a paz. Reunião A gente vai pensando com o tempo, a gente não precisa decidir agora. Não. Reunião de movimentos, entendeu? Porque seria importante os movimentos e associações se encontrarem para uma dar apoio à outra, e no momento oportuno todos estarem juntos em algum... porque... Inclusive, o congresso, né, do que a gente vai fazer no meio do ano, a ideia é isso, de juntar as instituições para a gente ter uma força, porque a educação, 90% da educação está dominado pela esquerda. Mas aí eu acho assim, é bom sempre formalizar, né? Não, sim. Porque, assim, saber que aquele instituto está participando dos encontros das associações, dos movimentos, entendeu? É bom ter, assim, porque a gente tem feito reuniões abertas. Essa aqui não, porque essa está dentro do curso, né? O pessoal que está inscrito. Mas a gente tem feito reuniões abertas. A pessoa entra, sai, não tem um controle, né? Mas e você não sabe com quem você pode contar. Luciana, a gente pode pensar assim, mas só que a gente tem que entender que tem que unir as instituições. A gente tem que... Porque cada um tem uma função diferente, tá? Então, se a gente chegar e cada um fizer a sua parte, nós vamos ter uma força enorme. Mas, então, o método de como unir, entendeu? Sim, como a gente tem que pensar isso. Tá? Gente, vamos fazer uma reunião sobre isso depois? Vamos depois. Hoje está muito tarde, pelo amor de Deus. Tá bom? É isso. Muito obrigada, doutora Adriana. Tá bom, gente. Eu que agradeço. A todos. Tá? Obrigada, Adriana, pela sua presença. Tá certo? Eu agradeço pelo convite. Um prazer.